Bem-vindos ao primeiro Playcast, um podcast para quem é amante da dança. Hoje a gente vai trazer um pouquinho nesse podcast a respeito de como a gente iniciou o ICA, e a gente vai ter toda semana vários convidados muito bacanas para vocês poderem estar aqui vendo a gente, assistindo e acompanhando. Bom, eu sou a diretora do ICA, Chayene Santana, e a Sami é a vice-diretora, e esse é o nosso primeiro episódio de um projeto muito bacana que a gente está começando aí. E fiquei pensando, toda semana a gente vai trazer uma pessoa da dança aqui, né? Vai ser muito bacana. Acredito que vai ser um projeto muito legal, muito gostoso, porque o mundo da dança é um mundo incrível, mas que a gente não acessa com tanta facilidade, né? Eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade, não que eu seja uma pessoa muito velha, mas assim, como eu estou completando 15 anos agora, né, há 10 anos atrás, se eu tivesse tido a oportunidade de entrevistar as pessoas que eu admiro, ou os mestres da dança, tanto de Brasília quanto assim, no geral, teria sido muito bacana, né, então a gente vai tentar levar um pouco desse sonho do nosso coração para vocês aí que querem aprender um pouquinho com a gente, curtir um pouco com a gente. Hoje a gente vai falar sobre as origens do ICA, né? Como a gente começou, quais foram os desafios que a gente enfrentou durante esse processo. Muito mais a Chayene no início, né? Porque o projeto começou com ela. Mas é isso. Eu acho que o Playcast vai ser muito bacana para a gente poder também expandir bastante o conteúdo da dança que a gente tem dentro do ICA, e para vocês conseguirem ter um pouquinho de como é a escola, de fato, como são os valores que a gente tem dentro da escola, qual é o nosso jeito de lidar. Vocês vão ver que a gente vai rir muito aqui, entendeu? Vai ter uma gracinha ou outra, vai ter, gente, mas vocês vão ter muito conteúdo também, o que é muito bacana. E aí, Shane, vamos falar um pouquinho de como a gente teve, né, na verdade, como você inicialmente teve essa ideia de criar o Instituto Candango de Artes, que já vou, né, dar um spoiler de que, para quem não sabe, o Instituto ele não começou como instituto, ele começou como projeto social, e a gente vai falar um pouquinho de como que essa ideia surgiu no seu coração. Na verdade, não foi uma ideia que surgiu no meu coração, né? Ela foi uma ideia que eu acho que Deus pensou antes de mim, porque eu não fui levada a tomar a decisão de abrir o ICA. Eu fui vivendo a minha própria história e aí essas coisas foram se alinhando. O que acontece? Sam é minha irmã e ela é filha de um segundo relacionamento da minha mãe, e esse meu padrasto foi uma pessoa que foi muito difícil para a minha vida, né? Então eu conheci a dança para fugir de casa. Eu ia para a igreja, né? Ia para a Primeira Batista ali da Ceilândia, que a Jaqueline quem me levou, que eu era aquela adolescente bem macabra, porque eu não dormia à noite, então eu ia para a escola de manhã assim com aquele moletom, né? Mesmo que estivesse muito quente, aquele moletom, cabelo sem pentear direito, só dava uma amarrada, né? Quem me conhece do passado sabe que eu tinha um cabelão como o da Adria, meu cabelo era muito enrolado, né? Era bem, bem cheio. Então a gente só fazia isso, né? E ia pra escola. E eu dormia a manhã inteira. E aí eu conheci Jaqueline. Jaqueline me levou para a igreja, porque ela acho que ela percebeu que eu precisava. Que tinha alguma coisa errada na irmã. Ela estava precisando. Ela estava precisando de Deus, né? E aí, na igreja, foi que eu conheci a dança. Engraçado, né? Abre um parênteses, porque a gente hoje tem um projeto social que é o Mulheres Seguras, que é um projeto do nosso coração, e que a minha primeira líder de dança na igreja, hoje é uma das nossas alunas do projeto Mulheres Seguras, a Érica, né? Uhum. E a filha da Érica também faz aula no ICA. Você vê que, assim, o mundo, de certa forma, ele promove esses encontros, né? Para reafirmar a nossa história. E aí, o que aconteceu? Eu me apaixonei pela dança na igreja, mas não era uma dança profissional. Mas eu tava ali super envolvida, até porque eu não queria ficar em casa, né? Quem tem uma situação, quem vive uma situação de abuso familiar, obviamente que tenta ficar fora de casa o máximo de tempo possível. Então eu ia para a igreja de segunda a segunda. Então tinha várias atividades lá, ia para a escola de manhã, à tarde eu estava no estágio e à noite eu estava na igreja, todos os dias, mesmo quando não tinha nada na igreja, eu estava na igreja todos os dias. E não era por ser igreja,
né? Não é porque, ai meu Deus, eu me tornei uma super religiosa. Não, era fuga de casa mesmo. Então essa fuga me levou a conhecer a dança, me apaixonei muitíssimo pela dança, era a forma como eu tinha para me expressar, para desabafar muitíssimo, e apesar de eu amar muito a minha mãe, eu não conseguia vencer sozinha essa situação em casa, e aí veio o presente, que foi a Sâmia foi meu primeiro presente, assim. Um lindo né? presente, né, gente? Graças a Deus. Um presente ligeiramente trabalhoso. Eu fui criada, né, com uma psicologia nada positiva. Então, minha avó me criou e era assim, ou vai ou racha. Não deu certo, era uma peia. E eu criei a Sâmia da mesma forma. Só que como agora, né, num formato mais cristão... Não deu certo, uma peia, ajoelhe e vamos orar. Exatamente. Era sobre isso. Então, eu falava, Sâmia, tu precisa mudar de vida. Tá teimosa, tá dando trabalho. Aí eu dava uma surra e falava pra ela orar. Falava, agora tu vai orar, a gente vai orar junto aqui pra Deus mudar a tua vida. Era o que a gente tinha na época, né? E aí, com isso, eu comecei a me envolver no grupo de dança na igreja. Desse grupo de dança na igreja, eu conheci uma pessoa incrível, que foi, assim, uma mãe pra mim também, que foi a Ofélia Corvelo. A gente se conheceu por telefone e nós nos conhecemos não por meio da dança, a gente se conheceu porque a gente, assim, se tornou amiga, a gente orava junto, né? E logo depois que ela ficou sabendo que eu dançava na igreja, ela me fez a proposta de ir para casa dela, no Rio. E aí, enfim, começou toda essa trajetória na dança e eu fui procurando, né, ter contato com profissionais da área para me especializar. Eu queria viver daquilo dali. E a minha situação em casa foi piorando, né? A Sâmia ainda era muito pequenininha. Eu acho que ela nem deve lembrar muito bem do pai dela, porque ele saiu de casa, ela ainda era muito pequena. Não, só sei quem é, porque a gente comenta tem uma a foto, respeito, né? Uma né? foto. E aí, com isso, eu comecei a dar aula em igreja, né? E aí, resumindo muito, assim, esse caminho tão longo, eu comecei a dar aula em igreja, e a igreja de Nova Vida me acolheu muitíssimo, né? Fiz aula com outras pessoas também nesse meio tempo aí, nesse intervalo de tempo. E aí a igreja de Nova Vida, na 3 da Ceilândia Sul, que é o pastor Filemon, ele me acolheu. Então eu comecei a dar aula para o Ministério de Dança lá, e aí a gente iniciou um projeto para a comunidade. Esse projeto foi incrível porque ele montou uma sala de dança muito bem arrumada, né, bem bonitinha, tínhamos todos os recursos lá, e começamos a atender a comunidade. E aí eu tinha um aluno, Marcos, que era cabeleireiro na época, ele era todo pra frente, e aí ele falou assim, eu não acredito que esse projeto vai ficar só aqui dentro da igreja, não, a gente tem que crescer. E ele foi pro balanço geral, gente, eu nem fiquei sabendo. Fiquei sabendo quando passou a reportagem e a administração de Ceilândia entrou em contato comigo. E aí eu lembro que o administrador da época falou assim, como existe um projeto desse na Ceilândia e eu não estou sabendo. E aí foi quando a gente começou, né, com essa caminhada, que daí a gente fez o primeiro espetáculo, que foi o Filho Pródigo no Teatro Nacional, na Martins Pena. E foi muito bacana, porque foi uma cambada de gente, foi muito aluno da comunidade. E na época era o projeto Arte pela Vida, que é um projeto que hoje a gente tem também, assim como Mulheres Seguras, hoje a gente tem esse projeto que a gente toca ele aí, mas que a escola começou com esse nome, então era Projeto Arte pela Vida, porque de fato era um projeto social, né? Isso. E aí depois disso, aí nesse período também, quando eu dava aula na igreja, eu conheci o Júnior O'Hara, uma personalidade, assim, uma pessoa incrível. Maravilhoso. Que ensinou muito pra gente, Sim. né? Apanhamos, né? Ouvimos muito e ele nos obrigou a crescer e foi uma pessoa que contribuiu muitíssimo para a nossa trajetória. E aí nisso, com o apoio da administração, nós saímos da igreja, o projeto saiu da igreja para se transformar em Centro Cultural Arte pela Vida. Seguia sendo um projeto social, mas que também acolhia crianças da comunidade, né? A gente já atendia crianças da comunidade, uma mensalidade baixa e tal, e aí a gente iniciou esse trabalho. E o trabalho foi crescendo, foi se consolidando, a gente foi estudando, e daí nós
Depois do Centro Cultural, aí eu tive uma amiga que quis entrar em sociedade comigo, não deu certo, mas foi uma pessoa que nos impulsionou muitíssimo, e aí nós transferimos esse Centro Cultural para Ceilândia Centro e nos transformamos em Instituto Candango de Artes. E nesse período foi a Andréa, né, a Andréa Maciel e a pastora Diana, quem nos ajudou a entender o processo e ter o nome, né? Então nasceu aí o Instituto Candango de Artes, né? Com toda essa troca, né? De conhecimento com essas duas pessoas que foram incríveis na nossa caminhada também. E aí, então, a gente começou ali no centro, fomos assaltados um tempo depois, entraram na escola, levaram tudo, falei, nós vamos acabar com isso daqui porque a gente não tem grana para poder dar continuidade. E aí a gente conseguiu um outro espaço, onde tivemos um apoio, um suporte, e aí demos continuidade com o ICA lá na 23 da Ceilândia Sul. E foi isso, o ICA nasceu aí, porque tem muita coisa ainda pela frente, né? E aí a gente começou, assim, o Rara veio dar aula pra gente, a Ofélia Corvelo veio dar aula pra gente também. Então eu administrava, quando eu uso essa terceira pessoa é porque eu sou muito terceira pessoa, né? Mas eu fiz essa trajetória toda muito sozinha, a Sam ainda era muito pequena, né? Não gostava de dança, e eu falava pra ela assim, é isso, não temos pra onde correr, eu tô trabalhando nessa área, você vai fazer isso comigo, quando você estiver grande, você decide o que você quer fazer, mas por hora vai ser isso daqui, né? Quando ela ficou grande, ela decidiu continuar no negócio, né? Passei a gostar, e foi muito engraçado esse processo do gostar da dança, porque eu fiz aula com outras pessoas antes, então a Shane já estava se capacitando, além da Ofélia, ela fazia aula em outros lugares, né, o que é importante a gente ressaltar. Então, assim, tem uma trajetória, tem um currículo artístico muito legal. Não é porque é minha irmã, mas é porque, de fato, eu admiro muito. O currículo mesmo, a trajetória do seu currículo artístico, o que na época era muito difícil, você encontrar um lugar para fazer aula, e sem os recursos que você tinha, a gente vindo de onde a gente vinha, que, no caso, era da Ceilândia, um lugar totalmente diferente, e aí depois que a Shane, de certa forma, teve uma abertura para estar, né, se capacitando em outros lugares, em outras escolas, eu fui fazer aula em uma escola, e aí essa professora foi bem rígida comigo, e me machucou, assim, né, e aí eu não quis mais, criei uma aversão mesmo e tudo mais, e não quis mais fazer. Logo depois que a Shane abriu o Centro Cultural, acabou que a gente vivia lá, para ajudar e tudo mais, mas acabou que não tinha muito o que fazer, era criança, entre aspas, então eu ia pra escola e ia pra lá, e ficava lá. E aí a gente falou, você vai ter que aprender, porque é isso que a gente tem, é o que eu posso te oferecer também, e é o que pode abrir uma porta pra gente no sentido financeiro também, porque as coisas não eram tão fáceis assim, né? Não, as coisas não eram fáceis de jeito nenhum. Nós viemos de uma família pobre, né? De uma família que a gente lutava para poder não ficar sem água e sem luz. E isso, gente, não tem muito tempo, né? Nós estamos hoje nessa posição, mas a nossa família, assim, uma família que veio da roça, né? E meu avô era viciado em jogos, então era uma desestruturação familiar muito grande, e a gente era um projeto social onde a gente queria mudar a vida das outras pessoas, mas também estava trabalhando para poder mudar a nossa realidade, vida, né? E aí eu assumi a responsabilidade de, ainda muito nova, ter a responsabilidade de cuidar de toda a casa, né, de toda a nossa família. Minha mãe morava com os meus avós, então tínhamos Sâmia e tínhamos meus avós na frente, meus tios, enfim. Não era assim, não nascemos ricas, ainda nem somos, né, mas nós tivemos uma trajetória muito complicada para chegar até aqui, né, e eu deixava claro para a Sâmia mesmo, eu falava, olha, nós não temos outra opção, você vai trabalhar comigo, você vai estudar, e a Ofélia nos ajudou demais nesse processo, demais. Vale ressaltar, assim, eu não tenho filtro, né, a Sam é uma pessoa já mais contida, mas eu não tenho filtro, e eu acho que algumas informações conectam muito mesmo a gente. Eu lembro que a Ofélia, ela nos mandava dinheiro por mês,
para ajudar. Mandava roupa, né? Era realmente uma situação muito difícil. A gente não tinha água, não tinha luz, a gente vivia quem conhece, né? Do pão e leite do Roriz. Então, assim, Isso era mesmo. muito complicado. A gente e, tipo vivia... assim, gente, não é que desculpa te atropelar, sabe? Não era que, assim, a gente não tinha água, não tinha luz. Não, a gente morava ali na 3 da Ceilândia Sul, né? E eram dias que não eram dias tão difíceis assim, mas pela desordem familiar, a necessidade e a escassez era muito grande, porque não tinha uma pessoa que se responsabilizasse por outras. Nós não tínhamos pai, né? Era só minha mãe com as suas dificuldades para poder administrar e o valor que pudesse, né, ajudar em casa, enfim. Tinha mês que a gente vencia, tinha mês que não. Eu lembro da minha avó com um candelabro, né, que ela falava, né, e aí ela colocava querosene ali, mas isso não tem muito tempo. Então não é uma situação tipo assim, a gente veio de um tempo tão distante onde tudo era difícil. Não, distante, era uma desordem familiar mesmo. E eu lembro da gente sair para comprar vela, porque vai cortar a luz, a gente saía, minha avó colocava a gente para comprar vela, e era isso, porque né? não tinha alguém que se organizasse financeiramente para que pudesse pagar uma conta de água e luz, né? Basicamente era isso. Mas, enfim, em resumo, né, com toda a situação, a gente falou, olha, é a opção que você tem, é o que eu posso te oferecer hoje. E aí eu, de fato, iniciei de forma obrigada. E aí eu fazia todas as aulas, desde o baby até o adulto que tinha dentro do Centro Cultural. Eu saía da escola e passava o dia inteiro lá fazendo aula, mesmo sem gostar. E aí, com o tempo, eu fui gostando, fui virando monitora dentro das salas, né? E aí, eu tava em todas as aulas. Todas as aulas. Eu mesmo grande fazia as aulas lá das menininhas que tinham 3 anos. E isso foi muito bom para mim, para a base que eu tenho hoje, tanto em relação à didática, a tudo, né, que me construiu bastante dentro da dança. E aí a gente foi conhecendo essas outras personalidades, como a Shane já falou. A Ofélia e o Júnior vieram várias outras pessoas que vieram para somar junto com a gente nesse sentido. E aí logo depois eu passei a gostar. De fato, passei a gostar, a trabalhar com crianças e tudo mais. E aí a escola foi crescendo. E eu, falando até de talvez um dos desafios que a gente enfrentou, eu acredito que foi principalmente a mudança de mentalidade em relação a gente sair do centro cultural, continuar abrigando o projeto, mas ainda assim entender que a gente estava crescendo, a gente já não tinha mais pessoas que coubessem no nosso espaço. Eu lembro que a gente fez um outro espetáculo que foi o Quebra-Nozes e a gente ensaiava na quadra. Na quadra mesmo, assim, ao ar livre, porque as nossas salas não tinham espaço para comportar os alunos que a gente tinha. Então, isso, pra gente, era muito bacana. Então, ali, eu acho que tanto a Chayenne, mas eu principalmente olhava e falava, caramba, a escola realmente tá crescendo. E aí foi quando teve a questão da Andréia, a pastora Diana, que vieram com essa proposta pra gente. A gente foi construindo o Instituto dessa forma, mudamos de local, conseguimos abrigar mais pessoas, mas o principal foi essa questão da mudança de mentalidade, da gente pensar que agora a gente teria que estar construindo ali um projeto, porque, querendo ou não, já estava iniciando uma empresa, então era algo sério, né, para se administrar. Eu acho que esse foi um dos maiores desafios que eu, particularmente, porque na época a Sam era adolescente, que eu enfrentei, porque eu não estudei para ser empresária. Eu não busquei, eu era artista e eu queria dar aula, era só isso que eu queria dançar e queria dar aula, né? E esse foi um dos maiores desafios. Primeiro, mudar a mentalidade, porque eu vim de um projeto social, eu vim de uma família de escassez, então você acreditar que você pode mais não é fácil. Porque você sempre acha assim que, não, o que quer que paguem para você, tá bom, porque é mais do que você já recebeu um dia. Então, mesmo quando você entrega muito, você não se acha merecedor daquilo, né? E aí você quer servir, você quer sempre servir, e às vezes você não consegue entender qual é o seu lugar de valor, né, nesse processo. Essa mudança de mentalidade e a questão de se transformar em empresa. Por isso que a gente, inclusive, lançou o Próximo Nível, que foi um evento de imersão para empresários que nós fizemos agora nesses últimos dias. E a ideia da gente ter lançado, quando eu criei a proposta do Próximo Nível,
que falei com a Bia, que falei com a Sâmia, que joguei as duas no fogo, né? Porque a Bia é a cara do próximo nível, a Sâmia é a pessoa que tá ali funcionando junto com a Bia, e eu fiquei nas criações, né? E eu falei com elas, eu falei, a gente precisa oferecer para pessoas que estão começando agora esse conhecimento. Um conhecimento de, cara, como é que tu abre uma empresa? Para que você precisa de um contador? O que é que você tem que pagar? Porque no início do ICA, eu não sabia de nada disso. Eu não sabia de nada disso. Então, assim... E que às vezes, assim como a gente nesse processo do instituto, a pessoa não se deu ou não se percebeu que ela já estava sendo uma empresa. Exato. Ela já funcionava como uma empresa, mas sem saber de fato como é que era. Exato. Mas esse assunto vocês vão ter no podcast do próximo nível. É. Faz a gente já falar um pouquinho aqui também, né? É. Não tem como não falar, né? Acaba que não tem como a gente entrar nesse assunto. Mas eu quero fazer uma observação. Muita gente olha hoje pro IC e fala assim, cara, vocês são gigantes. Vocês são grandes, como vocês cresceram, e muitas vezes olha pra gente e fala assim, caramba, e aí? Vocês são ricas, né? O que vocês conquistaram agora? A gente, na verdade, está começando a ter consciência e amadurecer a nossa mentalidade agora, né? E entender o processo da nossa caminhada também, porque Isso. A gente... de fato, tem que dar valor às pequenas conquistas e principalmente essas questões de mudança de mentalidade mesmo, porque isso faz muita diferença quando você se posiciona de fato em relação a isso. Faz uma super diferença. Tanto que hoje a gente está começando a conquistar algumas coisas hoje. Por quê? Porque lá no início a gente não teve essa mudança de mentalidade, a gente não tomou decisões certas. Eu lembro que entrava a receita da escola e eu ajudava pessoas, né? A minha intenção era sempre assim, cara, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. E ao invés de eu me estruturar para de fato transformar vidas, não, eu fui sendo somente uma passagem. Então esse recurso entrava e passava por mim para chegar até outras pessoas. E a gente não conquistou nada, né? A gente passou por muitas dificuldades, mesmo já tendo empresa. Mas por quê? Porque o nosso início não foi um início com consciência de quem decidiu ser empresário. E de quem a gente era mesmo, do Exato. que a gente estava fazendo. E do nosso potencial, porque hoje a gente conhece um pouco desse mundo da dança e a gente vê tanta gente até na internet, agora que a gente está entrando na internet, nós pesquisamos, fizemos algumas pesquisas, a gente olha e fala assim, meu Deus, que conteúdo aquela pessoa está entregando? Como assim, né? Porque a pessoa está ali, às vezes ela não sabe nada e ela está, crescendo pra caramba, mas a gente que poderia estar entregando muito, a gente não entregou porque a gente não acreditava nem no nosso potencial, porque a mudança de mentalidade não aconteceu no início e a busca por conhecimento específico, porque o nosso conhecimento era só aplicado à arte. Mas isso é muito bacana, assim, porque fala e diz diz respeito bastante a isso, a como a gente expandiu e se adaptou ao longo dos anos em relação ao ICA, porque o ICA ano que vem vai fazer 15 anos, é um marco muito grande, porque a gente até fica assustado com esse período todo, e o que eu acho que as pessoas mais veem no ICA, que é sempre muito diferente, que as pessoas falam bastante, até eu achei muito legal, porque assim, agora a gente vai falar um pouquinho disso, mas agora os meninos estão começando a competir lá na escola, a gente começou de fato assim, a colocar a nossa cara dentro desses 15 anos, ano passado, mesmo assim, de verdade, e aí, até ouvindo de outros alunos de outras escolas, até de outros profissionais mesmo, diretores de outras escolas, que sempre comentam a respeito da filosofia do ICA, e é um diferencial gigantesco, porque a gente sabe que ensinar balé, você aprende balé em qualquer outro lugar. Isso é um fato, você aprende balé em qualquer lugar, seja ele um balé correto ou não, com metodologia ou não, então você aprende em qualquer lugar, mas de fato a filosofia do ICA hoje, ela abraça muito e faz com que a gente consiga fidelizar esse nosso aluno a ponto dele sair dali sabendo o que ele está fazendo, né? Ele não sai dali de qualquer forma, ele sai dali entendendo o que ele está fazendo, e é como a gente sempre fala quando o aluno entra lá na escola, né? Independente se ele está fazendo aquilo ali por hobby, porque ele quer ser profissional ou não, a escola ela é uma escola profissionalizante, então quando esse aluno entra, ele vai entrar para ele se tornar de fato um profissional, mas que
a gente sabe que a gente trabalha com diferentes corpos, com diferentes pessoas, e apesar da gente ter uma metodologia muito específica dentro da nossa escola, a gente consegue se organizar de forma tanto didática como, assim, dentro da própria metodologia, para que a gente consiga aplicar isso para esse aluno e ele saia dali, de fato, sabendo o que é fazer até um plié mesmo, de forma correta, né? Assim, quando eu voltei quando eu fazia aula com a Ofélia, quando eu voltava para os projetos, eu pensava, cara, eu sei pouco, mas o pouco que eu sei eu tenho que ensinar certo. Sim. Então, a gente sempre pensou muito nisso. O ICA ainda tem muitas falhas, né? Igual agora a gente está contando um pouco da nossa história para vocês e talvez dê para compreender um pouco desse processo. 15 anos parece ser muito tempo, mas na verdade para estruturar uma coisa que começou bagunçada, né, sem rumo, não é fácil. Então a gente ainda tem vários desafios, mas dentro desses vários desafios, a filosofia do ICA, né, que é a nossa missão mesmo, é ensinar além da dança. Então, o aluno da gente entra ali, ele vai receber esse conhecimento técnico específico, mas ele também vai compreender como ele vai adaptar essa disciplina da dança na vida cotidiana dele, né? Na nossa escola, a gente não aceita determinados comportamentos, apesar de que a gente não tem controle sobre eles, mas a orientação sai da gente, né, de que assim, a gente precisa acolher, a gente precisa ajudar, a gente não pode competir uns com os outros ali dentro, e até mesmo fora, porque Leandro Mota, que está conosco hoje como coreógrafo, quando ele veio, ele trouxe essa ideia, falou, amiga, vamos expandir, vamos colocar o ICA, a cara do ICA para fora, né, vamos para festival e tal. Eu falei, olha, a minha demanda já é extrema, né, a minha demanda é absurda, então eu não dou conta de controlar tudo isso, porque eu ainda estou reestruturando o meu começo. E porque boa parte das coisas, na verdade, é a gente que faz. Isso. A gente não tem uma grande equipe, a gente tem uma equipe, e graças a Deus a gente tem uma equipe muito bacana, mas a gente não tem uma gigantesca equipe a ponto de a gente conseguir delegar determinadas funções, então acaba que a gente faz, de fato, tudo ali exato. dentro. E aí, nisso, nós falamos, né, nós começamos a levar os meninos para competir, e eu sempre deixei claro, eu falei, olha, a gente não compete tirando ninguém do seu lugar. A gente conquista o nosso espaço. E o Léo, um bom trabalho. Isso, o Léo, Bruno, Dan, eles têm a Flyer e nós temos o ICA. Acaba que todo mundo trabalha junto e quando um precisa do apoio do outro, a gente tá ali dando esse apoio. E eu acho que porque eu sempre comento, eu sou da época que o bailarino colocava caco de vidro na sapatilha do outro, pro outro não dançar, para ele poder ter lugar, né? Eu sou da época que eu era chamada de gorda, minha bunda era grande, não fechava quinta, e engraçado que eu não era dodói naquela época, né? Não tô dizendo, não vou abrir aqui um lugar de fala, né, pra gente poder falar um pouco sobre isso, porque não é esse o momento, mas eu tinha tanto foco no meu sonho, que não me importava. Eu lembro que o Júnior falava bem assim, fecha essa quinta, meu Deus, que bunda grande. Eu falei, meu Deus, não vai mudar nada. Eu emagrecia, mas era só pescoço. Só pescoço. Minha bunda não diminuía, minha coxa não diminuía. Eu lembro que a gente fazia aula com a Ofélia, ela colocava saco na gente, a gente enrolava saco na barriga, saco na coxa, colocava minha calça por cima na esperança de que a gente fosse emagrecer um pouco dessas... horrores, gente. Olha, eu vou te contar. Eu passo em detalhe, tá? A gente fazia essa aula dela e eu acho que eu era o ser humano mais assim. Ou ela gostava muito de mim, que eu vou colocar isso na minha cabeça, que era isso, entendeu? Ou, de fato, eu não sei o que tinha na cabeça, porque ela me fazia enrolar saco preto, o mais grosso que tinha, me enrolava toda e antes de entrar na sala, ela me tocava pra ver se eu tava de saco, tá? Era. Mas assim, isso porque quando a Ofélia veio, olha que privilégio, né? Eu fiz aula com ela e quando ela veio pra Brasília, ela quis dar aula no ICA. Então, olha que coisa mais incrível. Eu nasci tecnicamente através dela,
E depois de conquistar já o nosso espaço, ela quis vir para cá, né? Mas para poder dar aula, para contribuir com a gente. Então ela era muito exigente, ela só não deixava eu fazer a aula junto com todo mundo, porque eu era diferente. Bom, a gente sabe que o ICA se adaptou, né, e se expandiu ao longo desses anos, saindo de centro cultural e indo para a instituição, que é o que a gente é hoje, né, que é o Instituto. E a gente sabe que teve muitas coisas marcantes ao longo desse processo, e acho que o que mais marcou, acredito eu, foi o fato da gente ter conseguido trazer essa mudança para a gente de forma, né, que a gente virasse uma instituição mesmo, e a gente conseguisse seguir de forma mais profissional, digamos assim, né, com o nosso próprio trabalho mesmo. Acreditar na gente, né? Acreditar. Eu via todo mundo falando assim, nossa, mas o ICA é incrível e não sei o quê, e vocês fazem trabalhos muito legais. Geralmente se fala muito dos espetáculos, né? A gente sonha mesmo nas produções, a gente acredita pra caramba. E eu acho que tudo começou a esse boom começou com a nossa mudança de mentalidade, né? Acreditar no que a gente dá conta de fazer e colocar em prática aquilo que os nossos mestres nos ensinaram, né? Eu acho que situações memoráveis pra gente foi a vinda da Ofélia, foi a vinda do O'Hara, né? Para somar com a gente quem nós éramos, né? Nós somos uma escola da periferia. Sim. E somos meninas da periferia. Então, meninas, curtiu? Vocês curtiram aí? Meninas novinhas, gatinhas, bonitinhas. Elas são demais. E aí eles vieram, somaram, a gente aprendeu muito. Então, a nossa bagagem é a bagagem daquela época, né? Sim. De uma época que você faz o aluno crescer. Óbvio que hoje com todo um cuidado, mas que também com uma grande exigência, né? Claro. Porque a gente trabalha com corpos diferentes, cores diferentes, todo mundo é diferente, todo mundo tem uma história diferente. Às vezes você tem uma aluna ali maravilhosa, brilhante, fisicamente falando, mas emocionalmente ela é travada. E a gente precisa trabalhar esse processo. Na minha época, se eu era travada emocionalmente, eu já... Lá mesmo você ficava, porque ninguém iria... Não existe essa. Até porque nem você daria conta de brigar pelo seu lugar, porque naquela época você tinha que de fato brigar pelo seu lugar, até para você ser o corpo de baile que fica lá atrás, né? Exatamente. E se tratando disso, eu acho que entrando mais um pouquinho no assunto de projeto social, eu acho que esse é um dos maiores impactos que a gente traz para a comunidade, que é de manter os nossos projetos. Apesar da gente ter mudado nesse processo, fomos projeto social com Arte pela Vida, viramos centro cultural, depois viramos instituto, ainda assim nós não deixamos de abrigar projetos sociais dentro da escola. Exato. Então, mesmo que a escola virasse instituição, a gente recebesse mensalidade de alguns alunos, essa mensalidade, né, não fosse tão alta assim, de certa forma tivesse um preço acessível ali para algumas pessoas, a gente não deixou de perder o nosso diferencial nesse sentido de continuar abrigando e trazendo impacto para a comunidade, né? Que é, no caso, essa questão da gente ter um projeto social hoje que de fato muda histórias, que é um dos... A diferença é que a gente hoje tem isso separado, né? Sim. Escola é escola, aluno matriculado na escola é aluno matriculado na escola, e projeto social trabalha com horários diferentes. Mas a nossa essência é essa, a gente só organizou a nossa essência para fazer funcionar, porque às vezes funcionava muito para os outros e nada para gente, Sim. Né? E hoje a gente tem essa organização, mas 15 anos até me faz assim, um pouco caramba, assustador, é assustador, né? Porque a gente começou ali, balé na igreja, e hoje a gente não somos grandes, mas somos uma escola que tem feito a diferença, Sim. Né? Onde nós estamos ali, a gente tenta acolher da melhor forma possível. Como eu falei anteriormente, a gente tem, lógico, que algumas falhas, né? Mas a gente tenta trazer nesse processo um bom atendimento para todo mundo, viver esses sonhos com a gente no período de espetáculo e em sala também, né? Fazer com que aquele aluno consiga se superar, com que ele consiga ir além dos limites dele e não fazer assim, não, faz até onde você dá conta. Não, você consegue mais e sem ter um histórico de lesão todo o tempo, né? Todo bailarino nosso está sempre lesionado. A gente tem casos, tem casos de lesões, mas a gente tem um cuidado muito grande onde são casos isolados, né? E eu acho que, querendo ou não,
acaba que eu também sou um exemplo desse impacto em relação à comunidade, porque dentro da escola a gente dá oportunidade para que esses alunos também, eles possam virar monitores e futuramente eles virarem professores dentro da instituição. O que é muito bacana, porque às vezes muita gente manda currículo, né, lá para a escola, principalmente se tratando da área do balé, e a gente, na maioria das vezes, sempre dá preferência, na verdade, para esses alunos que são formados dentro da escola e que eles já estão ali há um tempo e vão entender essa metodologia. E eu acho que esse é um impacto muito bacana de se exemplificar, porque eu comecei dando aula, mesmo não querendo, digamos, né, inicialmente, de certa forma, que o balé fosse para a minha vida, eu sempre tive vontade de fazer faculdade, mas a gente não tinha os recursos, eu tinha total ciência de que a minha família não daria conta de pagar uma mensalidade de uma faculdade particular, e aí, graças a Deus, eu estudei bastante, mas a escola, dentro disso, né, eu trabalhei, recebi ali, por ser professora dentro da instituição, e com isso eu consegui pagar um cursinho, né, juntamente com a ajuda sua, da tia Cleide, eles conseguiram fazer essa ponte para que eu conseguisse, com o meu trabalho também, fazer a faculdade que eu cursei, né? Eu cursei fisioterapia na UNB, foi um curso muito esperado para mim, muito difícil, para poder conseguir alcançar isso no meio do processo, mas que eu, por meio dessa escola, eu tive o balé ali como ponte e como uma opção para que eu pudesse falar bem assim, não, eu tenho, entre aspas, essa profissão aqui que vai me possibilitar viver outras coisas. E a gente tem inúmeros exemplos de alunos lá na escola que seguiram dessa maneira, né? Que viraram professores e conseguiram ali ajudar a família, possibilitar algum outro tipo de sonho, como uma faculdade, morar sozinho e várias outras coisas em relação a isso. Então acaba que, de fato, o Ika ele vem transformando histórias através da dança. E eu acho que isso é o mais importante. Hoje o impacto na comunidade é assim, é de a gente chegar num espetáculo e o pai que geralmente dorme, né? E a mãe que é muito, muito animada ali com a filha vivendo o sonho do balé, os nossos espetáculos despertam todas as famílias, né? Sim. A gente consegue trazer um sentido para o espetáculo que está sendo desenvolvido ali, mas um sentido para a vida real também, a ponto de permitir que todo mundo esteja muito atento, né, na plateia. Então, hoje a gente tem uma empresa e a gente tem também projetos que a gente sabe que a gente está contribuindo para a comunidade, né? Que a gente sabe que a nossa comunidade está tendo esse impacto com a gente ali. E esse acesso, né, à cultura, de fato. Acesso, é o que eu falo, a arte transforma. Se eu não tivesse tido acesso à arte, eu sei que a religião teria feito algo por mim, mas eu sei que a arte fez muito, porque foi isso que me fez mudar muito a minha possibilidade, a minha mentalidade, ou seja, eu voltei a sonhar. Eu achava que, não, eu era uma menina ali da periferia, agora eu tô na igreja e tá tudo certo, é isso daqui, minha vida vai continuar dessa forma e eu vou repetir os ciclos da minha família. E não, eu sonhei grande, né? Sonhei grande porque eu me via como uma artista que poderia transformar a vida dos outros. Eu não fui uma grande bailarina, até pelo meu histórico, né? Eu não tive como investir, eu não tive como viver e me dedicar a isso. Mas a dança transformou a minha história, como tem transformado a vida de muita gente que passa por nós ali. Não é só a galera do social. É porque essa Chayenne, essa Samia que dá aula pro social é a mesma que dá aula pro meu aluno pagante. Então, Sim. A nossa filosofia de vida se estende para todos que entram ali, né? Exatamente. E eu acho que isso é muito bacana porque a gente de fato muda pessoas ali dentro. E é muito legal ver essa mudança acontecendo, né? Na verdade, quero até fazer uma correção, Samia, porque assim, a gente não muda a vida de ninguém, né? A pessoa muda se ela quiser, mas a gente tem ofertado possibilidades, né? Possibilidades. E ferramentas para que ela possa alcançar determinados lugares diferentes na vida dela, né? Isso. E claro que por opção. Ela tem a opção de fazer essa escolha ou não. Se tratando assim, entrando um pouquinho mais, né, pra gente falar até mesmo dessa nova vertente e desse novo lugar que a gente tem se encontrado, que agora vai sendo online também. O primeiro contato, né, meio assustador, que deixou a gente meio assim em relação ao online foi na pandemia.
que foi uma questão muito difícil. Então, eu acho que um dos maiores desafios pra gente na pandemia como escola é porque, querendo ou não, a gente, além de ser um local que você tinha que estar corpo a corpo ali com o seu aluno, o nosso ramo também se tratava de entretenimento. Então, por ele também se encaixar em entretenimento, na época que saiu tudo aquilo da pandemia, nós fomos os primeiros a fechar e os últimos a abrir. Então, acaba que, querendo ou não, foi um impacto muito grande pra gente. E eu nem tô falando só em relação à receita, porque eu acho que isso é muito óbvio para todo mundo, porque todo mundo foi extremamente impactado em relação à receita das suas empresas, mas que, principalmente, essa questão da gente ter que se abrir pro online sem saber nada. Porque eu acho que saber nada, que eu digo, não de dar aula, mas, assim, de como possibilitar com que o aluno ali do outro lado aprendesse de forma clara e ficasse ali conosco, né, durante esse processo online. Eu acho que a empresa, ela é muito aquilo que o dono da empresa é. Sim, com Do certeza. mesmo jeito que eu penso, eu sei que a minha equipe vai pensar e é o mesmo pensamento que vai alcançar, a mesma energia que vai alcançar os meus alunos. E eu não acreditava em balé online. Eu não acreditava. Nem eu, gente, Não vou acreditava, eu confessar. falava bem assim, na pandemia foi extremamente desafiador, porque eu falei bem assim, gente, impossível ensinar dança online, como que a gente faz isso? Porque a minha mentalidade também precisava mudar a respeito disso. Eu não sou uma pessoa que me mostro muito na internet, eu não sou aquela pessoa com milhares de seguidores e nem que todo dia eu tô lá. Eu estou tentando hoje perceber a importância disso e oferecer mais, até porque quando você vira a chave e você fala, cara, presencialmente eu tô mudando histórias, a gente vê isso muito no Mulheres Seguras, Sim. né? Que é um projeto que às vezes você acha, todo mundo pensa até que a gente é que tá transformando a vida daquelas mulheres, mas não. Elas não sabem o quanto elas são necessárias para nossa vida. Que, na verdade, né? nós somos as pessoas que sofrem o maior impacto ali de mudança mesmo. Isso, e aí eu fiquei pensando, falei, cara, a gente online não vai funcionar. Não funciona, dança online não funciona. E aos poucos a gente foi percebendo que isso podia mudar, né? Aí a gente teve, logo depois da pandemia, a gente teve uma professora no ICA, uma gracinha de gente, que foi a Fernanda Ruschel, e a Fernanda, ela sempre foi muito tímida, então em sala de aula ela oferecia muito, mas ela sempre ali com aquela dificuldade. Na internet, você olhava a Fernanda e falava assim, caramba, olha, outra pessoa explodia, né? Ela explodia. E ela trouxe pra gente essa visão de realmente conseguir mostrar, né, o balé com muita qualidade, com muita excelência no online. E né? que era possível, né? E que era possível. E aí, eu fui trabalhando isso na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa que fala pra caramba, né? Então eu deixo muito explicadinho pro meu aluno o caminho do movimento dele, né? E se aquilo dali não tá limpo, a gente não passa para uma próxima fase, para uma próxima movimentação, porque precisa estar muito muito encaixado na cabeça Muito dele, alinhado. muito alinhado na cabecinha dele ali. E aí, agora que a gente decidiu vir pro online, né? Hoje a gente vê possibilidade de oferecer muito, a gente está sonhando bastante com esse novo projeto, por quê? Porque como a gente falou no início, o Pliecast vai trazer pessoas aqui da área de dança que às vezes a gente vai perguntar coisas que você gostaria de ficar sabendo, né? E que as fofocas, E coisa né? que você mesmo queria mandar lá no direct, você não tem medo coragem de mandar. Exato, exatamente. E do mesmo jeito, o ensino da dança online, Sim. né? É possível a gente conseguir explicar e detalhar com qualidade para que esse aluno cresça. Quantos professores, porque um outro debate que tem é a questão da formação do profissional da área de Sim. dança em Brasília, né? A gente tem o IFB com licenciatura em dança, mas dança clássica mesmo, você vai para uma formação na Royal, você vai estudar pra caramba e vai passar por uma banca para tirar teu DRT, é muito desafiador, né? Só que a gente vê muita gente que começou a fazer balé, faz balé na academia, 2, 3 anos, é chamado para dar aula numa escolinha e ele não sabe nem o que ele vai dar aula. Então, o balé online, ele vai ajudar pra caramba essa galera que quer crescer na área e quer fazer direito,
né? Porque a gente precisa pelo menos fazer direito. Quando eu comecei a dar aula, eu não tinha formação. Mas a Ofélia sempre me ensinou, olha, você precisa ensinar certo. Sim. Então, se você não sabe como você vai ensinar certo para uma perna em X, para um alinhamento normal, para uma pisada assim ou assado, então você tem que estudar para isso, né? E hoje a gente vê que o online está tão mais acessível que é possível a gente conseguir levar um pouco dessa essência do ICA para outros lugares, né? E aí eu já saio um pouco da linha técnica para a questão emocional de muita gente que não dá conta de ir ali para uma escola, não tem tempo, não tem horário. A gente pode falar da Ju aqui, nossa Ju, que foi para Florianópolis. A Ju estava com a gente desde os 15 anos, Sim. né? E ela chegar ali, ter que se adequar, se adaptar a toda uma nova estrutura de vida, mas ela vai ter a gente pertinho dela, né, com essa essência, com esse carinho, né, que ela vai estar se identificando e que ela vai ter todo o conhecimento que ela precisa para continuar atuando na área de dança dela, até por uma questão emocional, Sim, né? com certeza. E a gente vai poder oferecer isso. Mas na época da pandemia não era esse o pensamento da gente. Gente, nosso maior pesadelo era aquele bendito Zoom. Pelo amor de Deus, que loucura. Era aquilo, sério. Mas assim, eu acho que essa parceria da gente fazer com que, e possibilitar, né, com que o ICA Online aconteça, vai ser benéfico para muita gente. Tanto para as pessoas que de fato não têm tempo, mas querem conhecer o ICA, querem ter um horário lá conosco e falam assim, gente, não tenho horário, não consigo, como é que eu faço? E até a gente porque o ICA funciona de noite, né? Praticamente porque de noite, nós estamos numa cidade periférica, então durante o dia tem sido muito desafiador usar essa palavra chique, vocês perceberam, né? Desafiador. Formar a turma durante o dia, mas à noite a gente não tem aonde enfiar aluno, graças a Deus, né? E a gente precisa voltar rapidinho lá para falar sobre o desafio que foi a pandemia. A gente fechou uma unidade, né? A gente tinha reformado uma unidade, tínhamos investido muitíssimo, fizemos uma inauguração maravilhosa e infelizmente veio a pandemia e pronto. Um ano depois, eu acho que a gente teve que fechar, porque foi assim, quebramos mesmo, né? E de fato aquela unidade não se pagava, Não se pagava, e aí a gente transferiu todo mundo pro Setoró, poucos ficaram, né, com a gente ali, e foi complicado a gente voltar para essa coisa do toque, para essa coisa do corrigir o aluno e fazer ele sentir, porque a pandemia deixou a gente assustado nesse sentido, mas não somente assustado no sentido do ensino e do acolhimento, mas principalmente na questão dos negócios. Nós começamos do zero. Eu posso dizer que agora o ICA, ano que vem ele completa 15 anos, mas na verdade o ICA acabou e ele teve que começar do zero ano passado, praticamente, né? Porque inclusive eu tive que sair de sala de aula para ficar por conta de toda a administração e fazer o ICA alavancar, sair do lugar para que a gente pudesse voltar à vida, né? Para que a nossa arte não acabasse ali. E falando mesmo, né, do ICA Online, e que a gente sabe que, querendo ou não, essa questão do digital, de fato, é o futuro, é o que a gente tem aí, né, para poder fazer funcionar. Quando a gente teve essa ideia, na verdade, a gente já tinha essa possibilidade e pensava muito em fazer algo bacana em relação a isso, né? Acho que a gente tinha feito alguns outros cursos, tinha feito algumas outras imersões, tinha trazido ainda mais conhecimento para a gente dentro do ICA, e só que a gente não tinha como fazer isso funcionar de certa forma. A gente via muito trabalho esquisito, né, para não dizer outras palavras, uns trabalhos estranhos, assim, que não tinha uma metodologia, não tinha um ensinamento, e que as pessoas estavam ali ensinando, ofertando algo, as pessoas estavam consumindo aquilo, e que não tinha muito a ver com o caminho de fato, se tratando do balé, né? Não tinha ali, não seguia de fato uma metodologia, ou se de fato estava ali misturando uma coisa ou outra, a gente não sabia o que era o quê. Então eu acho que essa questão, juntando da pandemia, entendendo que a gente também tem muito a oferecer e que a gente resolveu ali sair, né, entre aspas, do esconderijo da casinha para poder ofertar isso, eu acho que essa foi uma das nossas maiores inspirações para criar de fato e fazer com que o ICA Online fosse lançado.
Exato, e que é possível a gente entregar muito, né? E hoje a gente já consegue ver e visualizar essa possibilidade do balé dentro do digital, o que é uma Muito. coisa que hoje é super possível, obviamente que com o acompanhamento, com o ensino correto, com uma didática minuciosa, a ponto que eu faço com que aquela pessoa aprenda desde quem está começando até quem precisa de um aperfeiçoamento maior da sua técnica. Então eu acho que tudo isso, de fato, as pessoas vão conseguir encontrar nesse serviço que a gente pretende oferecer dentro do ICA Online, né? Exato. E olha que coisa mais gostosa, né? Igual a gente deu o exemplo da Juliana, que tá ali para Florianópolis. Às vezes a gente tem alunos aí acessando o ICA Online de todas as partes, e aí, quem sabe a gente não traz um espetáculo com uma Com imersão todo mundo. com essa galera toda, né? E conseguir agregar mais, ou seja, Um encontro anual, algo do isso, tipo, né? Porque é exato. uma A era da possibilidade também. conexão, a gente tá Sim. entrando, o digital, ele veio para unir, né? Ele não veio para separar. Tipo, eu tô na minha casa, vou fazer meu balézinho aqui, não, porque nós somos seres que precisam de estar em conexão com outros, Então outros seres, acaba que né? é uma ponte para que essa conexão ponte. aconteça. Exato, uma Não ponte é só pra a se gente conectar. ficar ali, né, dentro das quatro paredes, aprender, reter o ensino e só. Não, eu acho que isso é bacana, porque te possibilita novas coisas, novos lugares, né? Isso. Eu acho que isso é muito importante. E a gente vai ficando por aqui. Primeiro Pliecast, super desafiador falar da gente, né? Porque a gente, quando fala da gente, Eu acho muito mais difícil. É mais difícil, né? Foi um pouco difícil engatar, mas eu acho que a gente conseguiu mostrar para vocês um pouquinho sobre quem nós somos. Passar um né? pouquinho para vocês a respeito de como vai ser também, né? Como é o ICA e como vai ser essa questão do nosso online. E dizer para vocês se inscreverem no nosso canal, estarem ativos aí, né, nas redes em relação a isso. A gente vai estar trazendo muita novidade, muita dica. A gente vai ter também outras informações, né, além de trazer parceiros do mundo da dança. A gente vai ter outras informações muito bacanas para vocês aqui no canal e dentro do próprio Pliecast, né? E a gente em breve traz aí muitas novidades para vocês. Isso mesmo.